Galerinha, boa tarde. Professor Alex Ami aqui do Projeto Super Enem, trazendo aula de física para vocês. Um dia nublado, chuvoso aqui em Fortaleza, né? Eu sei que a preguiça às vezes quer mandar na gente, mas você não pode fazer essa escolha, não pode deixar a preguiça te dominar. Até porque o seu sonho é muito maior do que este momento, né? Do que este dia. Então você precisa fazer escolhas e essas escolhas vão ter um preço. Então é importante que vocês estejam aqui empolgados e conectados com a gente, tá certo? Então a gente vai dar início agora ao assunto da calorimetria. Só fazendo uma pequena revisão da aula passada. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre calor. E o que é calor? Calor é um processo de transferência de energia térmica que vai acontecer espontaneamente dos sistemas que têm maior temperatura para os sistemas que têm menor temperatura. É um processo de doação, tá certo? Então, é uma energia que é doada espontaneamente, uma energia térmica doada espontaneamente dos corpos de maior temperatura para os de menores temperaturas, até que se atinja o equilíbrio térmico, até que os dois atinjam a mesma temperatura, perfeito? Na aula passada, a gente falou que existem alguns processos de propagação do calor, que foi o processo de condução, de convecção e radiação. Condução, que o calor passa de molequinha para molequinha, sendo conduzido por um meio material. Convecção, através da movimentação de fluidos, aonde fluidos aquecidos diminuem de densidade e tendem a subir, e fluidos resfriados aumentam de densidade e tendem a descer. E essa movimentação de fluidos gera uma corrente de fluidos chamada de corrente de convecção, perfeito? Onde o calor vai se propagar entre duas regiões aí pela movimentação de fluidos. E a irradiação é o processo em que acontece através de ondas eletromagnéticas, tranquilo? Podendo acontecer, inclusive, no vácuo, tá? Não é que acontece somente no vácuo, ela pode acontecer, inclusive, no vácuo. Diferentemente da condução e da convecção, porque no vácuo não tem matéria, então não pode acontecer condução e nem convecção no vácuo, perfeito? A outra informação importante é que quando eu digo que o calor se propaga espontaneamente de uma região de maior temperatura para uma de menor temperatura, não inviabiliza ele sair de uma região de menor temperatura e ir para uma de maior. Mas aí já não é um processo espontâneo. Neste caso, a gente precisa de um gasto de energia para isso, que é o que acontece com os nossos refrigeradores e ar-condicionados, tá certo? Mas aí eu tenho um motor ali, um compressor trabalhando, gastando energia para que ele migre de uma região mais fria para uma região mais quente. Tranquilo? Bom, e aí na aula passada eu também falei para vocês sobre os tipos de calor. E o calor abordado na aula passada foi o calor chamado de calor sensível. Então, professor, e o que é esse calor sensível? É a energia térmica que um corpo recebe e cujo efeito é a sua variação de temperatura. Então, se um corpo ganha energia ou perde energia, ele vai mudar de temperatura se ele estiver ganhando ou perdendo calor sensível. Então, você vai olhar para o efeito, para a consequência. Sofreu mudança de temperatura, ganhou ou perdeu calor sensível. Já hoje, na aula de hoje, a gente vai abordar calor latente e as trocas de calor. Então, segue com a gente que você vai sair daqui com um pouco mais de clareza sobre a diferença entre calor sensível e calor latente, tá bom? Bom, vou aqui cumprimentar a galera que está mandando mensagem aqui no chat. Olha só, a Isa manifestou eu, né? A Kemile disse, eu gostaria muito, porém sou da Paraíba. Olha só, rapaz, tem gente da Paraíba participando aqui do nosso chat, acompanhando nossas aulas. Espero que a gente esteja contribuindo aí para o seu sucesso, viu, Kemile? E espero que um dia você possa vir aqui presencialmente assistir os nossos aulões. São fantásticos, muito animados, aulas dinâmicas, você não pode perder, tá? Então, se tiver algum parente aqui em Fortaleza, já pede para fazer uma visita, né? Com aquela segunda intenção, com aquela vontade de assistir a aula, tá certo? Boa tarde, professor. Sou Rosinaldo e moro na Calcaia. Ô, Rosinalda, seja bem-vinda. A Luana Gabriele. Boa tarde, Luana. Rubens Reinaldo, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, vamos dar continuidade, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. E, lembrando, muitas questões, tá certo? Então, hoje a gente vai abordar uma quantidade de questões um pouco maior do que nas aulas anteriores.
Então, olha só essa imagem que eu acabo de projetar aí para vocês. Vocês observem aí um picolézinho, né? Nós temos aí uma cuba com gelo e nós temos uma panela com água fervente, ok? Então, o que está acontecendo aí, né, de semelhante nessas três imagens? A gente pode perceber, quando é que vai ser o aulão? Já eu dou o recadinho, viu? RS Cardoso Oliveira. Quando vai ser o aulão? Minha família toda de Fortaleza, só eu que moro aqui na Caucaia. Olha aí, é uma oportunidade fantástica para você fazer uma visita aos seus familiares de Fortaleza. Já começa dizendo, eu estava morrendo de saudade de vocês. E a partir daí você já gera a brecha, né, para você, né, dizer que também vai aproveitar a visita para vir assistir as nossas aulas ao vivo, tá certo? Então, olha só. Olhando para essas imagens, o que a gente começa a observar? Essas imagens, elas estão retratando aí mudanças de estado físico. Então, você vê um picolé derretendo, nós temos aí uma cuba de gelo que está num processo ali, né, de derretimento, aparentemente, porque tem água líquida ali também, e nós estamos vendo ali uma panela com água borbulhando, né, com a fumacinha subindo ali, então representando uma evaporação. Então, quando acontecem mudanças de fase, a gente vai ter uma energia térmica ali que está desagregando ou agregando as moléculas. Então, essa energia recebida ou perdida pelo corpo, a gente chama de calor latente, né? Então, é um calor que vai ser recebido ou perdido pelo corpo, mas vai provocar apenas a mudança de fase ou um reagrupamento entre as moléculas. Ela vai mudar a estrutura molecular do corpo, fazendo com que ele saia do estado sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Então, enquanto um corpo estiver mudando de fase, sem que haja mudança de temperatura, ele está recebendo ou cedendo calor latente. Tá? Então, o calor latente é a quantidade de energia térmica que um corpo recebe, ou cede, ou perde, responsável por mudar o seu estado físico. Tranquilo até aí? Então, olha só. Qual é a diferença do latente para o calor sensível? O calor sensível, quando o corpo ganha ou perde calor sensível, a consequência é a variação de temperatura. Já no caso do calor latente, quando ele ganha calor latente ou perde calor latente, se a substância for pura, ele não vai mudar de temperatura, mas ele vai estar mudando de estado físico. Então, é possível, sim, a gente ter um corpo recebendo energia sem que haja mudança de temperatura. Mas, para isso, ele tem que estar mudando de estado físico, no processo de transição do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ou o processo inverso, gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Tá certo? Então, mudou de fase, já lembra que tem calor latente, tá certo? E aqui a gente tem os processos, né, de transformação de fase, os processos de mudança de fase. Então, quando um corpo sai do estado sólido e vai para o estado líquido, essa transição de fase é chamada de fusão. Já quando ele sai do estado líquido e volta para o estado sólido, essa transição de fase é chamada de solidificação. Quando nós temos um corpo saindo do estado líquido, indo para o estado de gás, ou para o estado gasoso, a gente tem um processo chamado de vaporização, e quando ele sai do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem aí uma liquefação. Exatamente, RS Cardoso. Mudança de estado está se relacionando ao calor latente. É uma energia necessária por desagregar as moléculas ou por agregar essas moléculas. Tá certo? Então, o calor latente vai mexer na estrutura molecular daquele corpo, tá bom? Já quando ele sai direto do estado sólido para o estado gasoso, a gente tem uma sublimação, tá feito? Ou do estado gasoso para o estado sólido, né? Então, a gente tem aí os processos de transformação, né, de mudanças de fase acontecendo com as suas respectivas nomenclaturas. Boa tarde, professor Alex Amir. Domingo eu tentei acessar o simulado, mas não consegui. Não sabia onde era o simulado. Onde eu encontro o próximo simulado? Rafael, a galera da equipe técnica aí vai tentar entrar em contato contigo de alguma forma, tá? Para tentar solucionar esse problema, porque aí é um problema técnico que eu, sinceramente, eu não sei como resolver, tá certo?
mas o pessoal da equipe técnica aqui já está ciente, e aí vai verificar, e eu peço que eles tentem entrar em contato, tá? Para ver como é que resolve isso, tá bom? Então, pelo menos te orienta melhor, né, para você encontrar o próximo simulado, tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade aqui. Então, esse calor latente, essa quantidade de energia, ela depende de alguns fatores. É importante você saber que cada substância ela tem uma dificuldade para mudar de fase. Perfeito? Então, existem substâncias, por exemplo, que para sair do sólido e ir para o líquido, vai ser mais difícil do que outras. Por exemplo, eu tenho uma pedra de gelo no estado sólido. Ela, para se liquefazer, né, para ela entrar em fusão totalmente, a gente vai ter aí um certo tempo para ela derreter. Né? Ela vai precisar de uma certa quantidade de energia para ela derreter. Mas se eu pegar uma barrinha ou um cubo de ferro, de aço, e for tentar derreter esse cubo de aço que tinha a mesma massa do gelo, a gente vai ter muito mais dificuldade. Que vai ser diferente se fosse um cubo de ouro, que vai ser diferente se fosse um cubo de alumínio. Então, cada substância oferece uma resistência, uma dificuldade para mudar de fase. E para cada intervalo de mudança de fase, eu vou ter uma dificuldade diferente. Por exemplo, a água, para sair do estado sólido e ir para o estado líquido, ela tem a mesma dificuldade para ela sair do estado líquido e voltar para o estado sólido. Mas ela, para sair do estado líquido e ir para o estado de vapor, a dificuldade é muito maior, perfeito? Do que para ela sair do sólido e ir para o líquido. Então, em cada intervalo de transição de fases, a gente vai ter dificuldades diferentes. E essa dificuldade característica da substância, essa resistência que ela oferece para mudar de fase, a gente chama de latência, ou calor latente da substância. Então, cada substância tem o seu calor latente, tá? Então, a quantidade de calor latente necessária para eu fazer um corpo mudar de estado físico vai depender de quê? Dessa latência e vai depender da massa do corpo. Então, quanto mais calor latente a substância tiver, mais resistência ela vai ter em mudar de fase. Consequentemente, eu preciso oferecer uma quantidade de calor latente maior, ok? Quanto menor for a latência da substância, quanto menor a resistência dela em mudar de fase, menos energia ela vai precisar para mudar de fase. Então, a quantidade de calor latente tende a ser menor. Só que essa quantidade de calor latente não depende apenas da latência da substância, do calor latente da substância. Essa quantidade de calor latente depende também da quantidade de substâncias que eu tenho. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma massa de 1 quilograma de gelo, perfeito? Eu tenho uma certa quantidade de moléculas ali que eu preciso desagregar. Se eu tiver uma massa de 2 quilogramas de gelo, eu tenho muito mais moléculas que eu preciso desagregar para ela virar líquida. Então, quanto maior a massa da substância, maior a quantidade de energia ela vai precisar para mudar de fase. Então, essa expressão matemática e esse modelo matemático, ele está te dizendo que a quantidade de energia, que é o QL, quantidade de calor latente necessária para uma substância mudar de fase, depende de quê? Da quantidade de moléculas que eu preciso desagregar, que está associada à massa daquele corpo, e depende da resistência que aquela substância, né, que compõe aquele corpo, oferece para sofrer essa transição de fase. Então, depende do calor latente daquela substância. Então, a quantidade de energia depende da massa e depende da latência, depende da resistência. Tranquilo até aí? Então, é importante que você entenda, né? Procure encontrar significados para isso. Existe uma lógica. Quantidade de energia necessária depende da quantidade de matéria que eu preciso desagregar e depende da resistência que essa matéria oferece para sofrer mudanças, tá certo? Então, espero que isso tenha ficado bem claro. O interessante é que entre cada transição de fase aqui, a cada dupla de transição de fase, né? Por exemplo, de sólido para líquido e líquido para sólido, eu considero que essa transição aí, ela seja uma transição espelhada, ou uma transição, como é que eu posso dizer, semelhante. Porque eu vou ter uma transição, uma mudança de fase entre dois estados
como é que eu posso dizer? Idênticos, né? Eu ou saio do sólido para o líquido ou líquido para o sólido. Já quando eu vou para o líquido para o gasoso e gasoso para o líquido, eu tenho uma transição de fases diferente da primeira. Perfeito? Porque são estados diferentes aí, né, de mudança. Então, eu preciso analisar qual é o tipo de transição de fase que está acontecendo. Por exemplo, se eu tenho um corpo no estado sólido, para que ele vá para o estado líquido, ele entre em fusão, ele precisa ganhar ou ele precisa perder energia? Então, se ele está no estado sólido, as molequinhas dele estão agregadas. Para ele ir para o estado líquido, essas moléculas precisam desagregar, elas precisam se animar mais. Para elas se animar mais, elas precisam ganhar energia. Perfeito? Já no caso, se ele está no estado líquido, elas já estão desagregadas. E eu quero que essa substância vá para o estado sólido, eu preciso agregar as moléculas, eu preciso fazer com que elas vibrem menos e se aproximem. Então, para que elas vibrem menos e se aproximem, eu preciso fazer com que ele perca a energia. Perfeito? Da mesma forma, acontece do líquido para o gasoso. Se eu quero que um líquido se transforme em gás, eu preciso dar energia para esse líquido. Já se eu quero que um gás se transforme em líquido, eu preciso tirar a energia desse gás. Então é importante você perceber, né, para cada transição, quando é que se precisa ganhar e quando é que se precisa perder energia. Tá certo? Bom, e aí nós temos aqui que o calor latente é a característica de uma substância que representa a dificuldade dela para mudar de estado físico. Perfeito? E aqui, entre qualquer quadradinho desse aqui, ó, tá vendo esse primeiro quadradinho aí, entre sólido e líquido? A dificuldade é uma. Entre o líquido e gasoso, a dificuldade é outra. Tá certo? Então, para cada substância, nós vamos ter dificuldades diferentes para cada transição de fase. Ok? Então, o que é importante você observar é o seguinte. Entre dois estados físicos, o calor latente de uma substância tem o mesmo valor. Então, se eu pegar de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, o calor latente da substância ele vai ter o mesmo valor, ok? Só que assumem sinais diferentes conforme a necessidade de ganhar ou perder energia. Por exemplo, olha só o exemplo que eu coloquei aqui. Nós temos a água como exemplo. Então, qual é o calor latente de fusão da água? Para a água se fundir, ela precisa sair do sólido e ir para o líquido. Se ela vai sair do sólido para o líquido, ela precisa ganhar energia. Então, se ela precisa ganhar energia, a gente assume que essa resistência é positiva. E aí eu vou ter o calor latente de fusão da água igual a 80 calorias por grama. Tá? Já se eu quero fazer com que essa água se solidifique, beleza? Que ela vire gelo, essa água vai precisar perder calor latente. Ok? Vai ter que perder energia para as moléculas se agregarem e formar o sólido. E aí, quando eu considero o processo inverso, observe que a quantidade de calor latente da substância dentro dessa transição de fases é o mesmo valor, é 80. Mas ela vai assumir um sinal de negativo, indicando que ela precisa perder energia. Ok? Então, ou o calor latente vai ser positivo, ou o calor latente vai ser negativo, dependendo de qual é a transição de fase que está acontecendo. Se for do sólido para o líquido, uma fusão, ele precisa ganhar energia. Então, o calor latente fica positivo. Se é do líquido para o sólido, ele precisa perder energia. Então, aquele calor latente assume um valor negativo. Tranquilo? Então, deu para entender a diferença quando é que é positivo e quando é que é negativo? Vai depender do sentido da transformação. Então, se o sentido for de ganho de energia, calor latente positivo. Se o sentido for de perda de energia, calor latente negativo. Ok? Bom, e aí nós temos uma pedrinha de gelo em derretimento, né? Atingindo o seu ponto de fusão. No caso do gelo, da água, o ponto de fusão dela ao nível do mar, com a pressão de 1 atm, é 0 graus Celsius. Nem sempre vai ser 0 graus Celsius, porque essa temperatura de fusão está relacionada com a pressão a que a substância, que o corpo está submetido, tá certo? Então, tem que ter cuidado com isso. Bom, e a gente também vai ter o calor latente aí, né, de vaporização do segundo processo. Então, é a quantidade de energia térmica que um corpo recebe para mudar de estado físico. Então, no caso da segunda etapa, né, que é entre líquido e gás, olha só o que está acontecendo. A quantidade de calor latente necessária para um corpo líquido se transformar em gás ou para um corpo gasoso se transformar em líquido depende
da massa do corpo e da dificuldade para aquela transição. Então, lembrando que essa transição de líquido para gasoso é diferente da transição do sólido para o líquido. Perfeito? Então, a água, por exemplo, ela precisa de muito mais energia para sair do líquido para o gasoso do que para sair do sólido para o líquido. Por quê? Nós temos transições diferentes, nós vamos ter resistências diferentes. E aí, esse L, né, que é essa latência, ela representa o calor latente de vaporização ou o calor latente de liquefação. Vai depender do sentido do processo. Se eu estou vaporizando o líquido ou se eu estou liquefazendo o líquido. E lembra que eu falei? Dependendo do sentido, essa resistência, essa latência, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, o QL representa a quantidade de calor latente, o M representa a massa e o L, o calor latente da substância, né? E aqui nós temos as unidades de medida. Qual a unidade de medida de quantidade de calor latente? No sistema internacional é Joule, mas a gente tem um sistema usual que usa a unidade de caloria. Então, lembrar que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, tá? Existe essa relação entre caloria e joule, feito pelo experimento de Joule, né? Então, nós vamos ter aqui que a massa ou vai estar em gramas ou vai estar em quilogramas. E o calor, né, latente da substância, ele é oferecido ou em calorias por grama, ou então em joules por quilograma, em unidades do sistema internacional, tá certo? Então, o que esse calor latente representa? A quantidade de energia necessária para aquele corpo, para aquela substância, desculpa, mudar de fase para cada grama dela. Então, 1 grama de água, para poder se fundir, ela precisa de 80 calorias de energia. Entende? Por isso que aquele valorzinho lá, né, do slide anterior, era 80 calorias por grama. No caso da vaporização e da liquefação, nós vamos ter outra resistência. Então, para a água, essa resistência vai ser de 540 calorias por grama. Em outras palavras, para que você faça 1 grama de água sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, você precisa oferecer para essa 1 grama de água 500 calorias de energia. Perfeito? Então, quanto mais água eu tiver querendo vaporizar, mais energia eu tenho que oferecer para ela. Então, essa quantidade total de calor latente aqui, né, que a gente está falando, ó, essa quantidade total de calor latente, depende da massa do corpo, que eu quero mudar de fase, e depende da dificuldade que aquela substância oferece para mudar de fase. Tranquilo? Então, se eu tiver só 1 grama de água, eu vou precisar só de 540 calorias para ela se vaporizar. Mas se eu tiver 10 gramas de água, eu vou precisar de 10 vezes 540, 5.400 calorias. Perfeito? E se eu tiver 20 gramas de água? Então, isso aí é um múltiplo comum de 540 calorias. Perfeito? Então, para cada grama, eu preciso de 540. Já no caso, se eu quero fazer com que o vapor de água se liquefaça, vire líquido, então, neste processo, aquele vapor vai ter que perder energia para as moléculas se agregarem e virarem líquido. Então, se ela perde energia, lembra que dentro dessa transição, a gente vai ter a mesma dificuldade de 540 calorias por grama. Só que agora ela assume um valor negativo, porque precisa se perder calor latente para que ele saia do estado de gás, né, o estado gasoso, e vire líquido. Tranquilo? Então, essa parte inicial é só para que você consiga entender por que a latência às vezes é positiva e por que a latência às vezes é negativa. Porque ela vai depender do sentido da transformação de fase, da transição de fase. Se foi no sentido em que houve ganho de energia, o valor é positivo. Se for no sentido em que houve perda de energia, o valor vai ser negativo. Tranquilo até aí? Alguma dúvida, pergunta? Fiquem à vontade, moçada. Participe, pode perguntar. Olha aí, Rafael, já tem aí a galera aí do suporte aí dando informações para você, tá bom, meu irmão? Espero que tenham solucionado aí o seu problema, tá certo? Mandaram um tutorialzinho aí, ó. Show de bola? Podemos dar continuidade? Então, até aqui é só para a gente calcular a quantidade de calor latente, tá? Então, nós vamos agora falar sobre a curva de aquecimento para água pura. As substâncias puras, elas têm um comportamento, de certo modo, padronizado.
Como assim padronizado? Se a substância é pura, né, no caso aí a água pura, a gente ou vai ter a substância, o corpo recebendo calor sensível, ou vai ter a substância recebendo calor latente. Então imagine que eu tenha aqui, ó, uma certa quantidade de água a uma temperatura inicial de menos 50 graus Celsius, ao nível do mar, tá? Então, água ao nível do mar, com menos 50 graus Celsius, qual o estado físico dela? Bom, a gente sabe que o ponto de fusão é zero. Se está a menos 50, essa água só pode estar em qual estado? Sólido. Perfeito? Então, o que eu tenho que fazer para essa água evaporar, para esse gelo, né, evaporar? Então, primeira coisa, se ela está a menos 50, eu preciso oferecer energia para ela para que ela atinja o zero. Porque no zero é que ela começa a derreter. É quando eu atinjo o ponto de fusão. Só que para essa água sair dos menos 50 e ir para o zero, observe que ela precisa mudar de temperatura. Então, enquanto essa água estiver sofrendo esse aquecimento, né, tá saindo do menos 50 e indo para o zero, e nós temos aí que ela está recebendo calor sensível. Por quê, professor? Ela está recebendo energia e sua temperatura está mudando. Ok? Então, do estado A ao estágio B, nós temos aí calor sensível. Do estágio B para o estágio C, observe que ela continua recebendo energia, mas a temperatura dela se mantém em 0 graus Celsius. Significa que ela está passando por um processo de mudança de fase. A água está recebendo energia, mas essa energia está sendo usada só para desagregar as moléculas, fazendo com que elas deixem a estrutura cristalina do estado sólido e passe a ter uma estrutura do estado líquido, ok? Depois que todo esse gelo derreteu, aí o que vai acontecer? Eu vou ter água líquida a 0 graus Celsius. Se eu continuo fornecendo energia para ela, essa água começa a elevar a sua temperatura, até atingir o ponto de ebulição, que é na temperatura de 100 graus Celsius ao nível do mar. Atingiu o ponto de ebulição, observe que aquela água atingiu a temperatura ideal para a transição de fases. Então, toda a água vai continuar recebendo energia, mas não vai mudar de temperatura. A temperatura se mantém constante em 100 graus. Perfeito? E, professor, se ela está recebendo energia, se ela continua recebendo calor, para onde é que está indo essa energia? Está indo para desagregar as moléculas, né? Ela está sendo usada para fazer quebrar essas ligações moleculares para que a água saia do estado líquido e entre no estado de vapor. Depois que toda a água vaporizar, nós vamos ter novamente um aquecimento desse vapor. Perfeito? Até uma temperatura aí gigante, né? Então eu posso aquecer esse vapor para temperaturas muito maiores, tá certo? Então, o que eu quero que você entenda? Que de A para B, a gente tem aqui mudança de temperatura. Se tem mudança de temperatura, significa dizer que esta água ganhou calor sensível. Por que ganhou? Porque a temperatura dela aumentou. Perfeito? Mas de B para C, o que aconteceu com a temperatura dessa água? Se manteve em zero. Mas ela não continua recebendo calor? Então, se ela continua recebendo energia, calor, mas a temperatura não muda, então significa que entre B e C está acontecendo uma transição de fases. Então, de B para C, ela recebeu calor latente. Ok? De C para D, o que está acontecendo? Opa, de C ela tem uma temperatura 0, em D ela tem uma temperatura 100. Então, de C para D, houve mudança de temperatura. Se houve mudança de temperatura, o que aconteceu nesse caminho? Ela ganhou calor sensível. De D para E, opa, de D para E a temperatura se manteve em 100. Então, se não houve mudança de temperatura, a energia está sendo usada para desagregar moléculas. Então, está acontecendo o que aí? Calor latente. Então, nós só observamos aqui que a curva de aquecimento para as substâncias puras, elas têm intervalos bem definidos, que onde tem calor sensível, não tem calor latente. E aonde tem calor latente, não tem calor sensível. Perfeito? Então, nós temos aqui uma definição clara. De A para B, só existiu calor sensível porque só teve mudança de temperatura. De B para C, só teve calor latente, porque manteve-se a temperatura, mas ela estava mudando de fase, estava acontecendo uma fusão. De C para D, aumentou a temperatura, perfeito? Houve um aquecimento da água, então calor sensível. E de D para E, estava acontecendo a ebulição, ou a vaporização. Então, nós temos aí novamente uma mudança de fases. Então,
cada etapa, né, cada transição aí, cada etapa A, B, C, D e E, né, para cada transformaçãozinha dessa, nós temos um tipo de calor específico, tá? Isso porque eu estou considerando a água pura, tá bom? E aí, de E para F, nós vamos ter calor sensível, porque nós vamos ter novamente um aquecimento do vapor, mudanças de temperatura. Mudou a temperatura, lembra do calor sensível. Não mudou a temperatura, está mudando de estado, é calor latente. Bom? Bom, e agora para a gente fechar, né, essa primeira parte da calorimetria, a gente vai falar um pouquinho sobre trocas de calor. O que é trocas de calor, meus amigos? Olha só para cá, preste atenção. Os corpos, eles possuem temperatura. As moléculas estão vibrando, tem temperatura. Então, todo o corpo ele tem uma energia térmica associada a essa agitação média das suas moléculas, que a gente chama de temperatura. Okay? Só que eu posso colocar esses corpos para interagir, para trocar energia. Para que eles troquem energia espontaneamente, basta que eles estejam com temperaturas diferentes. Então, existe na física um recipiente que a gente chama de calorímetro. O que é um calorímetro? É um recipiente termicamente isolado, beleza? Para evitar trocas de calor. Normalmente ele tem a casca metálica com uma tampa que vai vedar, né? E por dentro existe um isopor isolante ali, tá? Então, por mais que o calorímetro ele seja um material que tente evitar trocas de calor do meio interno com o meio externo, pode acontecer essas trocas porque não existe nenhum isolante térmico perfeito. Então vão ter ali perdas, né? Vão ter mudanças de temperatura acontecendo. Mas, numa questão, ele poderia dizer, considere um calorímetro ideal. O calorímetro é ideal quando ele evita totalmente que entre energia no sistema ou que saia energia do sistema, perfeito? E ele também é chamado de ideal pelo fato de ele não mudar a sua temperatura. Ok? Então, durante as trocas que estão acontecendo lá dentro, a temperatura dele não muda. Mas a gente vai trabalhar aqui com um calorímetro real, tá? Porque se você entende com o calorímetro real, com o calorímetro ideal fica muito mais fácil. Então, imagine um calorímetro, ok? Que possui uma capacidade térmica e que ele está a uma certa temperatura inicial aí, que eu chamei de temperatura inicial do calorímetro, tá? Bom, a capacidade térmica nada mais é do que a dificuldade que um corpo tem de mudar de temperatura. E essa dificuldade depende da massa do corpo e do calor específico da substância que constitui aquele corpo. Então, se é um calorímetro de alumínio, vai depender da massa daquele corpo e do calor específico do alumínio, tá certo? Se for um calorímetro de ferro, vai depender da massa do calorímetro e do calor específico do ferro. De boa? Bom, então esse calorímetro ele está com uma certa temperatura inicial, ele tem uma certa capacidade térmica, Czão, e eu vou colocar dentro dele duas substâncias, dois corpos em desequilíbrio térmico. O corpo A tem uma certa massa, ele é de uma substância que tem um calor específico A, e ele está com uma certa temperatura inicial TA. Só que dentro do calorímetro eu coloquei também um corpo B, diferente do A, com uma massa B, diferente da massa do A, com um calor específico B, diferente do A, porque são corpos diferentes, de substâncias diferentes, e eu tenho uma temperatura inicial para esse corpo. Então, eu peguei esse corpo A, medi a massa dele antes, vi qual era o material dele para saber o calor específico, e vi a temperatura inicial dele através de um termômetro, beleza? Depois eu peguei o corpo B, que tinha uma certa massa, medi a massa dele antes. Depois, vi qual era a substância que compunha aquele corpo B. Então, eu tenho o calor específico dele e medi a temperatura inicial dele, T0B. Então, eu tenho as informações iniciais sobre o corpo A, sobre o corpo B. E agora eu coloquei os dois dentro do calorímetro. Tranquilo até aí? Na hora que eu coloco os dois dentro do calorímetro, se os dois estiverem com temperaturas diferentes, vai acontecer uma troca espontânea de energia. Vai ter calor sendo transferido de um para o outro, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico. Então, se o A tiver uma temperatura maior do que o B, ele vai liberar energia térmica e o B vai aumentar a sua energia térmica, o A diminuindo, até que eles se equilibrem. Então, o estágio final é o estágio de equilíbrio térmico entre todos os corpos que estão interagindo. Ok? Se a gente considera que o calorímetro não é ideal,
é um calorímetro real, então esse A, na hora que ele começa a perder energia, uma parte dele vai ser recebida pelo B, mas uma parte também vai ser absorvida pelo calorímetro. Então, se o calorímetro também recebe energia, ele também muda de temperatura. Então, você consegue ver aqui, ó, que o calorímetro tinha uma temperatura inicial e agora ele tem uma temperatura final. O corpo A continua com a mesma massa, o corpo B mantém a mesma massa, o corpo A continua com o mesmo calor específico, porque o calor específico só depende da substância, e ele não mudou, né, de substância, ele não deixou de ser quem ele era, e o corpo B também não mudou, a única coisa que mudou no corpo A foi a temperatura, e a única coisa que mudou no B também foi a temperatura. Só que o A e o B, no final do processo, entraram em equilíbrio, junto com o calorímetro. Então, a temperatura final do corpo A temperatura final do corpo B e a temperatura final do calorímetro vão ser iguais. Por quê, professor? Porque no final eles atingiram o equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico, esse termo equilíbrio térmico, está te dizendo, olha, todo mundo vai ficar com a mesma temperatura no final. Beleza? Então, antes, eles podiam estar com temperaturas diferentes, mas após a troca de calor, todo mundo vai atingir o mesmo equilíbrio térmico. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Perguntas? Não? Professor, e como é que a gente modela isso? Como é que a gente coloca isso matematicamente? Então, é uma expressão matemática simples. A gente tem que entender que na natureza, energia não se cria e não se destrói. A energia se transforma ou se transfere. Então, o que acontece? Se eu tenho um corpo com muita energia, ele vai ceder energia para quem tem pouca, mas a quantidade total de energia não pode mudar, ok? Então, o que eu posso escrever? Num sistema termicamente isolado, a quantidade de calor do A, mais a quantidade de calor do B, mais a quantidade de calor do calorímetro, tudo isso tem que dar igual a zero. Por que, professor, que tem que dar igual a zero? Porque se o A perde energia, automaticamente o B e o C vão ganhar. Mas a energia que o B e o C ganharam veio do A. Então, se o A perdeu 100 joules, o B ganhou 70 joules e o C ganhou 30 joules, o 70 mais o 30 dá 100 positivo. O A não perdeu 100? É 100 negativo. A soma de todas essas energias vai ter que dar igual a zero. Então, quando eu digo que o sistema é termicamente isolado, eu estou dizendo, ó, não teve perda para o ambiente e nem teve ganho de energia do ambiente para o sistema. Então, só estão trocando energias entre si. Se eles só trocam energias entre si, se um perde, os outros ganham. Então, quando eu faço a soma energética ali, essa soma tem que dar igual a zero. Tranquilo? O que você vai ter que observar? Beleza. Coloquei esses corpos para trocar energia dentro de um calorímetro, dentro de um recipiente, seja lá o que for. O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai só mudar de temperatura ou ele também vai mudar de estado físico? Beleza? Então, quando a gente vai escrever, a gente escreve o seguinte, ó, a quantidade de calor do corpo A é a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente. Mas a quantidade de calor do corpo B é a quantidade de calor sensível que ele ganhou ou perdeu, mais a quantidade de calor latente que ele ganhou ou perdeu. Mas o calorímetro vai ser igual à quantidade de calor que o calorímetro ganhou ou perdeu. Tudo isso igual a quanto? A zero. Dificilmente você vai ver um calorímetro derreter, né? Porque você vai colocar dois corpos dentro de um material, vamos pensar numa panela, e aí você colocou lá duas substâncias dentro da panela, a panela começou a mudar de fase, a probabilidade disso acontecer é irrisória, né? Então a gente mantém aqui que o calorímetro só vai mudar de temperatura, a não ser que você coloque coisas em altíssimas temperaturas aí para gerar uma fusão do material do calorímetro, tá certo? Então, o que eu quero que você entenda? Olha, quantidade de calor de A é a soma do sensível mais o latente. Quantidade de calor de B, a quantidade de calor sensível mais latente. Quantidade de calor de C é a quantidade de calor que o calorímetro absorveu ou perdeu para o sistema. E tudo isso tem que ser igual a zero. Essa igualdade a zero está dizendo não entrou energia e nem saiu energia do sistema. Tudo que um liberou foi absorvido pelos outros. Perfeito? Então o saldo aí tem que dar zero. Se o saldo der diferente de zero, significa dizer que entrou energia ou saiu energia. Ou seja, o sistema não era termicamente isolado. Tá bom? E aí como é que eu calculo a quantidade de calor sensível de A? A quantidade de calor sensível de A é a massa do A, calor específico do A, variação de temperatura do A. Perfeito? E aí nós vamos lá. Como é que eu calculo a quantidade de calor latente do A?
é a massa do A vezes o calor latente do A. Lembra que a gente viu? Então, vamos lá, mais quantidade de calor do B vai ser a quantidade de calor sensível do B, que é MBCB, vezes a variação de temperatura do B, mais a quantidade de calor latente do B, é a massa do B, vezes a latência do B. E, professor, como é que eu calculo a quantidade de calor do calorímetro? Olha, a quantidade de calor do calorímetro vai ser a quantidade de calor sensível, porque esse calorímetro saiu de uma temperatura inicial e ele atingiu uma temperatura final, tesão. Então, se ele sofreu mudança de temperatura, esse calorímetro recebeu calor sensível. E como é que a gente calcularia a quantidade de calor sensível do calorímetro? Massa do calorímetro, calor específico do material do calorímetro, vezes a variação de temperatura do calorímetro. Só que na questão, normalmente, ele não te dá a massa do calorímetro e nem o calor específico, ele já te dá a capacidade térmica do calorímetro, que é um C maiúsculo. Só que essa capacidade térmica nada mais é do que o produto da massa dele vezes o calor específico do material dele. Ele já te entrega esse pacote de mão beijada. Tranquilo? Se não houve mudanças de fase, né? Se o calorímetro recipiente tiver capacidade térmica desprezível, o que significa isso? O calorímetro é perfeito, a capacidade, ele não absorve energia. Então, se isso acontecer, a gente vai ter esse último termo aqui igual a zero. Ó. Perfeito? Então, se o calorímetro, no enunciado ele disser, o calorímetro tem capacidade térmica desprezível, então tu já diz que esse último termo, ele é nulo, tu nem precisa colocar na tua expressão, ok? Mas se ele não der essa informação, tu tem que contabilizar a energia que o calorímetro absorveu ou perdeu para o sistema. Show de bola? Então é só essa adaptação que você tem que fazer. Se ele não falar, né, se você observar, por exemplo, se ele falou que o corpo A é água, ela estava a 80 graus, no final tu viu que o equilíbrio térmico terminou em 40 graus. Ora, se saiu de 80 para 40, essa água não mudou de fase entre 80 e 40 graus. Então, você já vinha aqui, ó, e eliminava esse termo MALA, né? Porque não houve mudança de fase do corpo A. Então, isso aqui você vai trabalhando de acordo com suas observações ao longo do problema. Show de bola? E para fechar a parte de conteúdos, falta somente eu falar sobre a potência. O que vocês entendem aí por potência? Alguém tem uma noção? O que é potência? Então, potência na física, ela representa uma taxa de variação. É a taxa temporal de transformação ou de transferência de energia. Quando você olha para a potência de um aparelho, ele vai te dizer o quão rápido esse aparelho transforma energia ou transfere energia. Beleza? Então, potência, ela te diz a rapidez com que há transformação ou transferência de energia. Show de bola? Então, como é que eu calculo a potência média de um aparelho? A potência média é a quantidade de energia que ele transferiu ou transformou pelo tempo que ele gastou para transferir ou transformar. Ok? A unidade de potência é joules por segundo no sistema internacional. E isso recebeu o nome de batismo de watt. Beleza? Então, potências são medidas em watt no sistema internacional, que significa o quanto de energia em joules o corpo transferiu ou transformou a cada segundo. Tranquilo? Então, preste atenção. Se eu pego uma lâmpada de 60 watts, o que aquela potência está me dizendo? Está me dizendo que a cada um segundo, ela transforma 60 joules de energia elétrica em energia luminosa. Perfeito? Se eu tenho um aparelho de som de 1000 watts de potência, o que significa isso? Que a cada segundo, ele pega 1000 joules de energia elétrica e transforma em energia sonora. Então, é a taxa de transferência ou de transformação de energia. Tranquilo até aí? Então, se eu tenho a potência de um aparelho, eu sei a relação entre a energia transformada ou transferida, perfeito, potência nos micro-ondas. Então, eu vejo a quantidade de energia que ela transforma ou transfere durante um certo tempo. Então, se eu quiser saber a quantidade de energia que aquele aparelho ofereceu para um sistema, basta eu pegar a potência média dele e multiplicar pelo tempo de funcionamento dele. Então, é muito simples. É assim que a gente calcula o consumo de energia elétrica nas nossas casas. Eu pego a potência do aparelho elétrico que está ligado na tomada e vejo quanto tempo ele ficou ligado. Se eu quero economizar energia na minha casa, ou eu reduzo o tempo de funcionamento, ou eu mudo a potência do meu aparelho. Compro um aparelho com potência menor ou com uma tecnologia melhor, né, para torná-lo ele mais eficiente.
Tranquilo? E outra informação importante que vocês precisam saber é que existe uma relação entre a unidade histórica de energia, caloria, e a unidade do Sistema Internacional, joules. Então, uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, tá certo? Existe essa relação aí que você pode manter uma regra de 3 para saber quantos joules equivale a uma certa quantidade de calorias, ok? Oi, mentes brilhantes, seja bem-vindo, nobre. Beleza? Sempre está por aqui, eu lembro de você em todas as minhas aulas. Show de bola. Bora lá? Então, a partir daí, vamos começar a resolução de questões, tá? Hoje eu trouxe muitas questões do Enem. Essa daqui foi de 2020. Então, eu queria que você desse uma lida rápida aí junto comigo e já colocasse aqui no chat qual é a resposta que você acha que é correta, tá certo? Então, antes de eu começar a leitura, só fazer uma lubrificação aqui nas pregas vocais. Bora lá? A primeira questão de hoje diz: a água sofre transição de fase sem que ocorra variação da pressão externa. O que ele está dizendo? Olha, ela está ocorrendo uma transformação de fase nessa água, só que a pressão do ambiente não foi modificada, se manteve numa mesma pressão. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. Então, primeiro eu tenho aqui na primeira imagem, no primeiro quadradinho, vapor de água. Tá vendo as molequinhas livres ali, né? Afastadas, ligação fraca entre elas. Depois eu tenho um segundo quadradinho onde eu tenho água líquida. Essas molequinhas mais próximas, com a força de ligação intermediária, mais forte do que no vapor. E depois eu tenho essa água no estado de gelo, né, no estado solidificado, uma estrutura cristalina. Essas moléculas estão fortemente ligadas, formando aí um sólido, tá? E aí ele diz: tendo como base as transições de fases representadas de 1 a 4, observe que ele representou aqui, ó, do vapor para o líquido, é a transformação 1. Do líquido para o gelo, transformação 3. Da água líquida para o vapor, transformação 2. E do gelo para a água líquida, transformação 4. Vocês estão vendo que estão numeradas as transformações, né? Aí o que ele quer saber? Tendo como base as transformações de fase representadas, a quantidade de energia absorvida na etapa 2, a etapa 2 é essa etapazinha aqui, ó. Show de bola? Então, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia. Olha só, ele quer saber o seguinte: a água, para sair do estado líquido e vir para o estado de vapor, a energia que ela absorveu aqui tem a mesma quantidade da liberada na etapa 4, da absorvida na etapa 3, da liberada na etapa 3, da absorvida na etapa 1, ou da liberada na etapa 1. Então, eu queria que vocês me dissessem aí qual é a resposta correta. Olha o enunciado, o que é que ele quer. Ele quer saber o seguinte, ó, a quantidade de energia absorvida na etapa 2, ó, para ela sair do estado líquido e ir para o estado de vapor, ela precisa ganhar ou perder energia? Então, para ir do líquido para o vapor, ela precisa aumentar de temperatura, né? Ela precisa sofrer uma desagregação das moléculas, então ela precisa ganhar energia para essas moléculas desagregarem. Show de bola? Então, observe aí, ó, que teve um ganho, né? Para sair do vapor para o líquido, ela vai ter que ganhar ou vai ter que perder? Então, para sair do vapor para o líquido, as molequinhas vão ter que se agregar. Para se juntarem, ela precisa ceder energia, precisa perder energia, tá? Do líquido para o gelo, do líquido para o gelo, que aqui é a etapa 3, ela teve que ganhar ou perder energia? O gelo, as molequinhas estão mais próximas, estão mais agregadas, então houve a necessidade de se perder energia. Já quando sai do gelo para o líquido, elas têm que desagregar, elas vão ter que se afastar, teve que perder energia. Então, qual é a resposta correta, galera? Por favor, me diga aí no chat. Bora lá, bora lá. Boa, Vitória, perder. Mas a quantidade de energia que ela absorveu na etapa 2 é igual à quantidade de energia que ela liberou na etapa 4, absorveu na etapa 3, liberou na etapa 3, absorveu na etapa 1 ou liberou na etapa 1?
Então, marca aí para mim o item correto. A, B, C, D ou E. Coloca no chat para mim, por favor. Bora lá, para eu ter uma noção aqui se vocês estão entendendo. Lembrando que para cada transição existe uma mesma dificuldade. Então, se eu tenho a mesma quantidade de substância, eu vou ter a mesma quantidade de energia envolvida. Show de bola? Então, vamos lá. Olha só. A Vitória está achando que é a letra A. Alguém mais? Bora. Opa, a Isabel Cristina está dizendo que é a letra E. Vai ser letra A, vai ser letra E. Ou temos mais alguém aí analisando? Olha aí, a Francinete acha que ou é A ou é a E. Essa dúvida é cruel, né? Na hora da prova, porque normalmente o aluno, quando fica em dúvida, ele opta pela errada e depois vai lamentar, Ave Maria, eu estava em dúvida em duas e marquei a errada, né? Então, bora lá para a resposta certa. Olha só, preste atenção. Na etapa 1, a gente sabe que ele libera energia, não é? Para poder sair do vapor e ir para o líquido. Na etapa 2, ele absorve energia. Show de bola? Na etapa 3, ele libera energia para sair do líquido para o gelo. E na etapa 4, ele absorve energia para sair do gelo para o líquido. Só que lembra que em cada transição dessa de fase, a quantidade de energia envolvida vai ser a mesma se eu tiver a mesma quantidade de substância. Então, é a mesma quantidade de vapor de água que virou líquido, que é a mesma quantidade de água que virou gelo, virou sólido. Então, o que você tem que observar? Como ele está comparando com a etapa 2, a etapa 2 está bem aqui, ó. Quando a água deixa de ser líquida e passa a ser vapor, então ela absorveu uma certa quantidade de energia. Só que essa energia absorvida para ela sair do líquido e vir para o vapor, vai ter que ser igual à energia que ela libera para sair do vapor e vir para o líquido. Então, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia liberada na etapa 1. Perfeito? Então, aqui a gente poderia fazer as continhas para cada etapa dessa. Olha só, na etapa 1, eu tenho a massa do corpo vezes o calor latente, né, de condensação. Né? Por que condensação? Porque está saindo do vapor e indo para o líquido. Só que lembra, como é perda de energia, essa quantidade aí é negativa, menos 540. Então, essa quantidade de calor da etapa 1 era menos 540 M. Na etapa 2, é de vaporização, então precisa ganhar energia. Se precisa ganhar energia, observe que a latência tem o mesmo valor, só que com valor positivo. Então, essa quantidade de calor aí seria de 540 M positivo. Então, na etapa 2, a quantidade de calor é 540 M. Na etapa 1, também é 540 M. Da mesma forma, na etapa 3 e na etapa 4, ó, uma vai ser menos 80 M e a outra vai ser mais 80 M. O que muda, professor? Que uma é negativa e a outra é positiva. Por que, professor, que uma é negativa e a outra é positiva? Porque em um sentido ela está ganhando, no outro sentido ela está perdendo. Então, a resposta certa dessa questão era a letra E. Né? E Isabel Cristina aí acertou. Parabéns, Isabel, pela interpretação correta da questão, tá certo? Não precisava nem de cálculo, tá? Era só você lembrar que dentro da mesma transição, vapor, líquido, ou líquido, gelo, gelo, líquido, a quantidade de energia envolvida nessa transição é a mesma. Só que uma vai ser de absorção e a outra vai ser de liberação. Então, a resposta certa era a letra E, tá? Olha só que questão muito bem bolada, uma questão aí do Enem de 2023. Em uma indústria alimentícia para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca, com uma entrada de vapor de água a 120 graus Celsius. Então, esse vapor está entrando com a temperatura de 120 graus Celsius. E uma saída para a água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Então, olha só, eu vou ter água, vapor de água a 120 e vou ter água líquida a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e, consequentemente, concentração e a consequente concentração do produto. Então, o leite lá ele precisa ser desidratado. Para ele desidratar, a água que está no leite precisa evaporar. E aí ele usa esse tacho oco, passando por dentro desse tacho um vapor de água a 120 graus Celsius para fazer evaporar a água que está misturada com leite. No processo de concentração do produto,
é utilizada energia proveniente de quê? Então, qual é a energia utilizada aí nesse processo de concentração do doce de leite? Então, vamos imaginar um tacho. Olha só a figura do tacho aí, ó. Perfeito? Então, nesse tacho, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui na entrada um vapor de água a 120 graus Celsius. Perfeito? E o que vai sair desse tacho? Vai sair desse tacho água líquida a 100 graus Celsius. Certo? Então, eu tenho vapor e depois eu vou ter água líquida. Bom, e o que vai acontecer, professor? Esse vapor de água que vai percorrer esse tacho oco vai fazer com que o doce de leite que está aí, ele fique mais concentrado, porque ele vai absorver a energia desse vapor de água e vai fazer a água que está dissolvida no doce de leite evaporar, fazendo com que haja uma concentração do doce de leite, para ele ter esse formato mais liguento, né? Para ele ter consistência, tá certo? Então, o que vai acontecer aí? Esse doce de leite vai receber calor desse vapor de água que passou por dentro aí do tacho. Tranquilo até aí? Para que a água possa evaporar, né? A gente tem aí a água evaporando. Então, o que ele quer saber é, no processo de concentração do produto, é utilizada a energia proveniente de quê? Então, vamos pensar. O vapor de água tem muita ou pouca energia? Porque ela está a 120 graus Celsius. Concorda comigo que tem muita energia térmica aí? O doce de leite que está dentro do tacho tem uma temperatura menor. Então, espontaneamente, o que vai acontecer? Espontaneamente, esse vapor de água vai perder energia para o doce de leite. Ok? E o que vai sair aqui embaixo do tacho? Água líquida a 100 graus Celsius. Então, o que o aluno precisa observar para resolver essa questão? Olha só como é interessante. O que você precisa observar é o seguinte. Nós temos aqui a mesma substância, água. Só que, inicialmente, essa água está no estado de vapor a 120 graus Celsius. E essa água, ela vai virar líquida a que temperatura? 100 graus Celsius. Então, observe que nós vamos ter uma mudança de temperatura nessa água, de 120 para 100, e nós vamos ter mudança de estado físico, porque essa água vai estar saindo do estado de vapor e indo para o estado líquido. Quando ela sai do vapor para o líquido, vamos lembrar, nesse processo de transição, o corpo precisa ganhar ou perder energia para sair do vapor e ir para o líquido? Vapor, as moléculas desagregadas, líquido, mais agregadas. Então, para uma coisa desagregada se agregar, ela precisa perder energia. Então, nós vamos ter uma perda de energia aí, desse vapor de água, né, para a mudança de fase. E essa energia perdida vai ser absorvida pelo leite, para fazer a água que está dentro do leite evaporar. E, além disso, a temperatura desse vapor de água estava em 120 graus Celsius, essa temperatura vai cair para quanto? Para 100 graus Celsius. Então, além da mudança de fase, nós temos durante o processo uma mudança de temperatura. Então, é um processo de desidratação do leite que acontece mediante a uma energia proveniente de um calor latente de mudança de fase e de um calor sensível de mudança de temperatura. Então, durante esse processo, nós temos a presença dos dois calores. No primeiro momento, uma redução de temperatura, perfeito? Porque estava em 120 para atingir os 100 graus Celsius, reduziu a temperatura, então nós temos calor sensível, e depois, como essa água se liquefez, nós vamos ter aí uma mudança de estado físico, novamente uma perda de energia na forma de calor latente. Então, no processo de concentração do produto, é utilizada a energia proveniente de quê? Somente do calor latente de vaporização? Somente do calor latente de condensação? Do calor sensível e do calor latente de vaporização? Do calor sensível e do calor latente de condensação? Ou do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização? Então, qual é a resposta correta? O que está acontecendo aí? A água está saindo do estado de vapor e indo para o estado líquido. Se ela sai do estado de vapor para o estado líquido, ela está sofrendo uma vaporização ou uma condensação? Então, a resposta certa aí é o item, bora lá. Tem gente aí marcando D, tem gente marcando E. E agora? Vamos lá. Vamos pensar. Essa água sofreu vaporização ou sofreu condensação? Hein? Ela estava no vapor e virou líquido.
Então, o que aconteceu com ela? Hein? Se saiu do vapor e virou líquido, o que aconteceu com ela? Eita! Aconteceu uma condensação, pessoal. Então, olha só, a vaporização é do líquido para o vapor. E o que aconteceu com essa água foi sair do vapor para o líquido. Então, quando ela sai do vapor para o líquido, ela se condensa. Lembra das fases do ciclo da água, né? Nós temos a evaporação e a condensação, tá certo? Então, essa água se condensou. Então, a energia foi proveniente do calor sensível, provocada pela redução de temperatura, e do calor latente de condensação, porque houve uma mudança de estado físico entre o vapor e a água líquida. Tranquilo? Então, a resposta certa aí é letra D. Tá bom? Professor, por que a letra E está errada? Porque ele fala que depende do calor latente de condensação, beleza? E do calor latente de vaporização. Vamos lembrar, essa água não se vaporizou dentro do tacho. Ela se condensou. Ela já entrou no tacho vaporizada. Então, lá dentro do tacho, ela perdeu energia para o leite e se condensou. Então, só ocorreu ali dentro uma condensação. Ok? Então, a resposta certa é a letra D. Tá bom? E vamos para a próxima. Essa é mais fácil. E antes de eu ir para a próxima questão, deixa eu fazer um convite geral aqui, ó. Presta atenção. Mandaram aqui uma cola para eu poder passar para vocês. Olha só que interessante. Convite geral para vocês. Fique ligado. Muito alto? Fique ligado. Nosso segundo aulão do Super Enem está marcado para o dia 25 de abril. Alguém tinha perguntado aqui no chat, mas olha só, a data é dia 25 de abril. Preparamos um foco total em linguagens, redação, história e geografia. Então, o grupo que vai estar no dia 25 de abril é o pessoal relacionado às linguagens e à área de humanas. É a dose de conteúdo essencial para você dominar a área de humanas e garantir uma ótima escrita. Não se esqueça de marcar na sua agenda. Qual é o dia? 25 de abril, tá certo? Então, bota logo aí na agenda, bota um despertador, o alarme no celular para que você não esqueça, tá bom? Foco na estratégia, galera. No dia 25 de abril, a gente tem um encontro marcado do segundo aulão. Além de redação e linguagem, teremos história e geografia. É a base completa para entender o contexto do mundo e detonar na prova. Não perde, hein? Olha só, bota na agenda, bota a agenda do Google do teu celular aí para te lembrar, tá certo? Para que você não perca esta oportunidade. Então, o Enem ama conectar os alunos e no dia 25 vamos fazer exatamente isso. No nosso segundo aulão, vamos unir as linguagens, a história, a geografia e redação para você não ter susto na hora do tema nem das questões. Então, a gente te espera lá. A professora Rita Si é empolgadíssima. Vocês vão ver a animação dela no dia desse aulão presencial, tá certo? Então, anota aí, dia 25 de abril, segundo aulão do Super Enem, linguagens, redação e humanas, um intensivão. E a gente se vê lá. Presta atenção. Não deixa de marcar na tua agenda, bota para te lembrar, acorda cedo, professor, vai estar chovendo, meu amigo, não bote desculpa não, compre logo guarda-chuvinha, peça emprestado, uma capa de chuva, mas esteja aqui presente, isso faz toda a diferença. Esse momento desse contato presencial é fundamental para que você se inspire, para que você consiga perceber ali de uma maneira mais próxima, né? Essa construção de conhecimento e construção de aprendizagens. Então, vem com a gente para essa aula presencial que vai ser fantástica, tá certo? A equipe é maravilhosa. Então, vocês só têm a ganhar. Questão 3 diz o seguinte, voltando. Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, trava-línguas, principal componente do vidro. Para isso, submeter uma amostra desse óxido ao aquecimento até a sua completa fusão e ebulição, obtendo, ao final, um gráfico de temperatura versus tempo, em minutos. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra se encontrava pura. Então, se a amostra se encontra pura, a gente tem etapas bem definidas de calor sensível e calor latente. Calor sensível e calor latente, lembra? Então, olha só o que ele diz. Dados. Fusão do óxido de silício, 1.600 graus Celsius, e a temperatura de ebulição, 2.230 graus Celsius.
Ele quer saber qual foi o gráfico obtido pelo analista, lembrando que ele concluiu que a amostra se encontrava pura. Então, se a amostra se encontra pura, aonde tem calor sensível não pode ter latente, e aonde tem calor latente não pode ter sensível. Qual é a resposta certa da terceira questão? Bora lá. 10 segundos para vocês aí me darem a resposta certa. 8, 7, 6. Bora, meu povo. 5. Olha para o gráfico e me diga qual é a resposta certa. 2, 1, 0. Isabel Cristina colocou aí que era letra D. Francinete Franca acha que é a letra B. Perfeito? Mais alguém? Não? Beleza. O que a gente tem que observar? Temperatura de fusão. É o momento em que ele muda de fase, que ele sai do estado sólido e vai para o estado líquido. E enquanto essa temperatura for de 1.600 graus, se é uma substância pura, essa temperatura não muda durante a transição de fases. Então, isso no gráfico tem que estar apresentado em uma linha reta, paralela ao eixo do tempo, mostrando que ele recebeu energia, mas a temperatura não mudou. Ok? Então, na temperatura de ebulição, a mesma coisa vai acontecer, ele vai mudar de fase novamente. E enquanto ele estiver mudando de fase, ele não pode mudar de temperatura. Então, a temperatura tem que ser mantida constante em 2.230 graus Celsius. Então, qual é dos gráficos em que eu tenho uma reta paralela ao eixo dos tempos na temperatura de 1.600 e tenho uma reta paralela ao eixo dos tempos na temperatura de 2.300 graus Celsius? Então, é o item A? É o item B? Item C? Item D ou item E? Então, bora lá. Eu acho que agora ficou mais claro, né? Então, olha só. A resposta certa é o item B, D de dado, desculpa. Então, olha só por que é o D de dado, professor. Professor, aqui ó, ele está dizendo que ele saiu de uma temperatura inicial, abaixo de 1.600, subiu a temperatura até os 1.600. Quando atinge os 1.600, observe que a temperatura continuou subindo. Só que subindo mais lentamente, mas subiu. Então, se a partir do 1.600 ainda continua aumentando a temperatura, significa que aí não houve mudança de fase. Então, o item A já está errado. O item B, ele diz, olha, ele já começou com 1.600. Então, se ele começou em 1.600 e a temperatura a partir daqui já começa a subir, significa dizer que aqui no 1.600 não está ocorrendo uma transição de fase. Porque se estivesse acontecendo a transição de fase, a reta aqui estaria paralela ao eixo dos tempos. E aqui ele já mostra uma ascensão, de que 1.600 a 2.330 a temperatura só subiu. Então o item B está equivocado. O item C, ele mostra que houve um aumento de temperatura até 1.600. Quando chegou em 1.600, observe que houve um leve aumento de temperatura, depois outro aumento de temperatura. Então, em 1.600 não está acontecendo mudança de fase, porque se está acontecendo mudança de fase, não pode ter mudança de temperatura. E é isso que é representado no item D. Ó. Ele saiu com a temperatura inferior a 1.600, foi aquecido. Ao atingir 1.600, essa temperatura se manteve em 1.600 até ele se fundir totalmente. Depois que ele se fundiu totalmente, aí a temperatura dele volta a crescer novamente, calor sensível, atingiu 2.230 graus Celsius, ele começa a entrar em ebulição. E aí ele mantém-se aqui, ó, paralelo, ó, tá vendo? Com a mesma temperatura, 2.230, até ele totalmente evoluir para que a temperatura dele volte a subir novamente. Então a resposta certa era o item D, tá? Então isso aqui é gráficos de transformação, né, de substâncias puras, tá certo? De aquecimento de substâncias puras. Então, nas substâncias puras, as etapas, as fases têm que estar bem definidas, ok? E essa questão é uma questão muito boa, que fala sobre o seguinte. Um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 watts. Lembra o que é watts? Potência, né? Com uma capacidade de 0,5 litro de água. Lembrando que a densidade da água é 1 kg por litro. Então, se eu tenho 0,5 litro de água, eu vou ter 500 gramas de água. Enquanto o café estava em preparação, na capacidade máxima da cafeteira, ele marcou que demorou 3 minutos para a cafeteira ferver toda a água a 100 graus Celsius, a partir da temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou esse tempo desprezando qualquer perdas energéticas.
como se a cafeteira tivesse aproveitado, né, toda a energia, não teve perdas para o meio ambiente. É necessária que uma caloria, ou seja, 4,2 joules, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, o que ele está querendo te dizer nessa frase é o calor específico da água, que é de 1 caloria por grama grau Celsius, ou 4,2 joules por grama grau Celsius. Tá? E aí, o que é que ele pede? Qual é a eficiência energética calculada pelo estudante? Então, como é que a gente vai resolver essa questão? A gente tem que anotar as informações importantes. Ó. Eu tenho meio quilo de água, 500 gramas de água, e essa água levou 3 minutos para ser aquecida. Só que eu estou com tempo em minutos. Então, eu vou transformar para o sistema internacional, que equivalem a 180 segundos. Essa água atingiu que temperatura final? 100 graus Celsius, para ferver o café. Mas ela saiu de que temperatura inicial? 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da água é 20 e foi para quanto? 100 graus Celsius. E aqui embaixo, né, nessa parte sublinhada aí, a gente tem o calor específico dessa água, que é de 1 caloria por grama grau Celsius ou 4,2 joules por grama grau Celsius, porque ele me disse que 1 caloria é a mesma coisa que 4,2 joules, ok? Então vamos lá. Como é que eu vou calcular essa eficiência? Primeiro eu preciso saber qual é a potência necessária para eu aquecer toda essa água do café. E depois eu vou comparar essa potência com a potência da cafeteira elétrica, que é de 700 watts, para eu saber se a cafeteira oferece 100% da energia necessária para aquecer a água, se oferece menos do que 100%, tá? Então, a potência, lembra que eu falei para você, que é a quantidade de energia transformada ou transferida durante um certo tempo. Então, essa potência de aquecimento vai ser a quantidade de energia que essa água vai receber, que vai ser o calor que vai provocar mudança de temperatura na água, portanto, calor sensível, durante o tempo de funcionamento da cafeteira, que é de 3 minutos ou 180 segundos. Então, para eu calcular isso, eu vou pegar que a potência de aquecimento dessa cafeteira vai ser a quantidade de calor sensível que a água recebe, dividido pelo tempo de funcionamento da cafeteira. Como é que eu calculo a quantidade de calor sensível? Eu pego a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Tranquilo até aí? E aí o que é que eu fiz? Eu já estou usando aqui, ó, a unidade no sistema internacional, joules, tá? Para que a potência também esteja em watts no sistema internacional. Então, o calor específico utilizado aqui foi 4,2 joules por grama grau Celsius. Então, quando eu substituir, eu tenho a massa de 500 gramas, o calor específico de 4,2, observe que aqui está em gramas, em concordância com a massa da água, vezes a variação de temperatura, que foi de 20 para 100. Então, a variação vai ser 100 menos 20, que dá 80 graus Celsius. Está aqui a unidade, ó, em concordância com o calor específico. Tudo isso dividido pelo tempo de funcionamento da cafeteira. A cafeteira ficou ligada por 3 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, então 3 vezes 60, 180 segundos. Então, a potência, né, de aquecimento daquela água foi de 500 vezes 4,2 vezes 80 dividido por 180, e isso me deu uma potência de 933,33 watts. Perfeito? Então, a potência necessária para eu aquecer aquela água era de 933,33 watts. Mas a minha cafeteira, ela só ofereceu quantos watts de potência? Ela só oferecia, no máximo, 700 watts. Então, eu preciso agora fazer uma regra de 3 para eu saber qual era a eficiência energética calculada pelo estudante. Então, o que é que eu faço? Olha só, para eu calcular a eficiência, eu coloco o seguinte, ó, 933,33 watts da cafeteira representaria 100% de eficiência. Porque eu não preciso de 933,33 watts para aquecer a cafeteira, né? Então, se a minha cafeteira, para eu aquecer a água, se a minha cafeteira oferecesse essa potência, eu teria 100% de eficiência. Mas a minha cafeteira só oferece quantos? 700 watts. Então, 700 watts que a cafeteira oferece representa quantos por cento do necessário para eu aquecer meio litro de água de 20 para 100 graus Celsius? E aí a gente faz uma regrinha de 3 para encontrar essa eficiência. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 933,33 vezes x
vai ser igual a 700 vezes 100. E aí a gente vai ter que o x é igual a 70.000 dividido por 933 e vamos ter um x de aproximadamente 75%. Vai dar 0, desculpa, um x de 75%. Vai dar 0, não, porque aqui é 70.000, desculpa. Então, 70.000 dividido por 933,33 dá 75%. Então, a eficiência só foi de quanto, hein? Letra B de bola, de 75%. Então, primeiro eu calculei a potência necessária para aquecer a água e depois eu comparei com a potência oferecida pela cafeteira. Então, se a cafeteira tivesse uma potência de 933,33, ela seria 100% eficiente para o aquecimento dessa água. Mas no caso, como ela só oferece 700 watts de potência, então ela vai ser menos eficiente. A eficiência dela só foi de 75%. Tranquilo? Então essa questão 4 aí era uma questão que envolvia conhecimentos de calor sensível, de potência e também de porcentagem, né? A gente teve aí que pegar informações lá da matemática, tá bom? Próxima questão. Quinta questão, uma questão muito boa. Questão caiu no Enem de 2020, que fala de um aquário. Olha só. Mesmo para peixes de aquário, como peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, que é entre 26 e 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário, na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como um termostato. O termostato é um equipamentozinho que, quando ele detecta que a temperatura caiu, ele começa a aquecer a água para repor, né, aquela energia perdida e manter a água ali dentro da temperatura ideal para os peixinhos. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico igual a 4 kJ por quilograma Kelvin e a densidade da água de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução de temperatura da água do aquário? Então, o que ele está te dizendo? Ó, se esse sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, a água vai deixar de receber energia. Perfeito? Vai deixar de receber energia térmica, que é responsável pela mudança da sua temperatura. Então, ela deixa de receber calor sensível. Então, essa quantidade de energia que ela deixou de receber por 1 hora vai provocar um resfriamento dessa água. E o que ele precisa saber aqui é de quanto essa água vai resfriar se o aparelho for desligado por 1 hora, se o termostato for desligado por 1 hora. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, acompanhe aqui a resolução. Olha só o que eu tenho de importante. 50 litros é o volume de água. Outra coisa, 50 watts é a potência do aparelho que vai ser desligado. Outra informação importante, calor específico da água que ele me deu, 4 kJ por quilograma Kelvin. Ok? E outra informação importante que ele me deu foi a densidade da água, que é de 1 kg por litro. Ok? Temos essas informações. Professor, por que ele me deu a densidade da água? Para tu saber a massa de água. Porque o que ele tinha te dado era o volume, que era de 50 litros. Mas a densidade não é a relação entre massa e volume. Então, para eu saber a massa, basta multiplicar a densidade pelo volume. E aí a gente vai ter que a massa de água dentro do aquário é de 50 kg. Até aí, tranquilo? Então, esse preparo foi só para eu saber a massa de água que tinha dentro do aquário. Tá? Essa massa de água, ela vai estar submetida ao termostato. Só que o termostato vai ser desligado. Qual é a potência do termostato? 50 watts. E ele vai ser desligado por quanto tempo? Por 1 hora. Então, se esse termostato vai ser desligado por 1 hora, ele vai passar 3.600 segundos desligado. Então, a gente vai ter uma energia perdida durante esses 3.600 segundos. Professor, e como é que eu calculo a energia perdida? Energia perdida é uma energia que vai sair. É uma energia que vai ser negativa. O sistema vai estar perdendo, vai estar liberando. Então, vem um sinal de negativo aqui. Ó. Então, a quantidade de energia perdida vai ser dividida pelo tempo é igual à potência. Qual é a potência do aparelho? 50. Então, 50 watts
vai fazer ele perder uma certa quantidade de energia em 3.600 segundos. Perfeito? Multiplicando os meios pelos extremos, a gente tem que essa energia perdida é de menos 180 mil joules. Então, ele vai perder 180 mil joules só pelo fato do termostato ter sido desligado por 1 hora. Tá? Se eu posso transformar isso aqui, pegar esses 3 zeros aqui e substituir pelo 1K. Então, essa energia perdida, né, foi de 180 quilojoules. Tá? Então, essa foi a quantidade de calor que a água deixou de receber do termostato. Consequentemente, esse calor perdido vai provocar um resfriamento, vai mudar a temperatura da água. Então, agora que a gente vai calcular a variação de temperatura da água. Se a água muda de temperatura, significa dizer que ou ela está ganhando ou está perdendo calor sensível. Então, qual é a quantidade de calor sensível que essa água vai estar liberando? Então, a quantidade de calor sensível que ela vai estar liberando, que vai estar perdendo, é de 180 quilojoules. Perfeito? E essa quantidade de calor sensível, ela é calculada como o quê? A massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, o que eu faço agora? Substituo os valores. Ó. Quantidade de calor perdida, menos 180 quilojoules. Massa da água, que foi colocada lá dentro do aquário, 50 quilogramas. Calor específico dessa água. Calor específico dessa água é de 4 quilojoules por quilograma Kelvin. E a variação de temperatura dessa água é o que ele precisa, que é o que ele pergunta aqui, ó. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução de temperatura da água do aquário? Então, eu quero saber o valor da redução dessa temperatura, ó. Eu quero saber o valor desse ΔT. Substituindo os valores, bora lá. Menos 180 quilojoules, foi a energia perdida, vai ser igual à massa da água, que é de 50 quilos, beleza? Eu estou deixando as unidades aqui para que você visualize o que a gente vai fazer depois com essas unidades. Calor específico da água, 4 quilojoules por quilograma Kelvin, vezes a variação de temperatura, que é o que ele deseja, de quanto essa temperatura vai mudar se o sistema for desligado. Então, se o sistema for desligado por 1 hora, a água deixa de receber 180 quilocalorias, 180 quilojoules de energia. Né? E isso vai provocar uma redução de quanto na temperatura? Então, olha só, observe aqui, ó, que nesse numerador eu tenho quilojoules. Nesse outro numerador também tenho quilojoules. Está vendo que é tudo produto multiplicando? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso matar esses quilojoules com esses quilojoules. Ok? Observe que aqui eu tenho quilogramas. E aqui no denominador também tem o quê? Quilogramas. Eu posso matar esse quilograma com esse quilograma. Né? Eu posso cancelar aí, né, fazer a divisão de um pelo outro. O que foi que sobrou? Que menos 180 é igual a 50 vezes 4 vezes ΔT. E só sobrou uma unidade aqui, que foi a unidade de quê? De Kelvin. Ah, professor, beleza. Então isso aqui vai ficar assim, né? Menos 180 é igual a 50 vezes 4, que é 200 kelvins. Então, a variação de temperatura que a gente vai ter aqui vai ser em Kelvin. Então, essa variação de temperatura é de menos 180 sobre 200 kelvins. De quanto é que vai ser essa variação de temperatura? Menos 0,9 Kelvin. Ok? Aí o aluno entra em desespero. Professor, a temperatura deu em Kelvin, mas lá nos gabaritos as temperaturas estão em graus Celsius. E agora, o que é que eu faço? Não entre em pânico. Por quê? Tanto a escala Celsius quanto a escala Kelvin são escalas centígradas. Então, as variações de temperatura em Celsius são iguais às variações de temperatura em Kelvin, porque elas são centígradas. Daria diferente se fosse em Fahrenheit, porque a variação de temperatura, né, das escalas são diferentes. Enquanto a Celsius, do ponto de fusão para o ponto de ebulição, nós temos 100 graus de diferença, a de Kelvin eu tenho 273, 373, que também dá 100 graus de diferença, a de Fahrenheit é de 32 para 212, é 180. Então, as variações entre Celsius e Kelvin são iguais, tá certo? Então, se variar 1 grau Celsius, varia 1 Kelvin. Se variar 10 graus Celsius, varia 10 kelvins. Então, aqui, como na resposta nós temos uma variação de menos 0,9 Kelvin, significa que o gabarito correto seria qual letra? Letra C. Então, nós temos aí a resposta certa, né, de 0,9 graus Celsius.
Ok? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Eu gosto quando tem participação. Hoje a galera interagiu pouco, mas eu acho que eu também falei demais, né? Hoje eu estava que era uma metralhadora aqui falando aqui, porque tinha muita questão para resolver, muita conta para fazer, e aí eu tive que acelerar. Mas vamos lá. Eu estou deixando esse espaço aqui aberto para perguntas, dúvidas. Pode mandar, manda. Rapaz, o pessoal tá tão caladinho hoje que eu tô com medo, viu? De duas, uma. Ou todo mundo tá entendendo tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Então eu fico preocupado. Bora lá. Quem tem dúvida, perguntas, manda pra gente aqui. Tem muita gente online aqui, ao vivo, e o pessoal não tá mandando perguntas, não tá mandando dúvidas nem nada. Então isso me preocupa bastante, tá certo? Não tem? Então a gente vai caminhar para o final dessa aula de hoje. Espero encontrá-los todos bem, né? E vamos lá, não desanimem. O caminho é árduo, né? É trabalhoso, é desgastante, mas quando a gente tem propósito, essas dificuldades elas se tornam insignificantes. Então, depois, quando você já estiver na universidade, você vai olhar para trás, bom, eu sofria pouco e achava que era muito, né? Então, nunca desanime, tá certo? A nossa vida é feita de escolhas, né? E às vezes você escolhe uma coisa e quando começa a encontrar dificuldades, você fica pensando, poxa, se eu tivesse escolhido outro caminho, era melhor. Mas não é. Sempre nos caminhos vão ter dificuldades, só que são diferentes das que a gente escolheu. Então, não lamente. Se você escolheu estudar para passar no vestibular, vá em frente. A gente já passou por isso, né? Nossa equipe já passou por isso, e a gente sabe que é o caminho menos dificultoso para que a gente consiga sucesso, é através dos estudos. Então, um abraço a todos, não desanime e vamos firmes. Um abraço e não esqueça, 25, aula presencial. Tchau, tchau, moçada. Até a próxima.